O amor é uma união de fragilidades, né? Uma união de fragilidades de um lado e do outro lado. Se a pessoa ama mesmo, ela vê a dificuldade do outro e se propõe a ajudá-lo a superar as suas próprias dificuldades. Um observa no outro aquilo que não está conseguindo e vai ajudar a conseguir, e vice-versa. O amor são duas pessoas doentes, fragilizadas, se socorrendo uma à outra. Tem um belo conto que eu acho que é Vitor de Paula, mas não é Vitor de Paula não. Acho que Vitor de Paula é pseudônimo de Machado, de 1869, chamado Túmulo e Berço, que é uma inversão de berço e túmulo, né? Onde nasce é onde morre. Narra dois personagens a caminho do suicídio por motivos de desilusão, que é o caiporismo em Machado, né? O conto vem 1 ou 2 anos antes de Machado introduzir o caiporismo como um conceito da literatura dele. O caiporismo é uma surpresa que faz desabar a pessoa. Então, um rapaz e uma moça que tinham desabado vão para uma pedra. E essa ideia de subir numa pedra para o suicídio vem do mito grego, né? É um mito também de desilusão, onde tem um suicídio e, ao contrário da morte, vem o renascimento. Então, dois seres fragilizados se encontram e, ao contrário de dar prosseguimento à autodestruição, né? A ferida narcísica pode levar a essa situação de desejo de morrer. As coisas não vão dando certo na vida, também no comum, né, do cotidiano. Tem um ferimento aqui, um ferimento ali, sempre uma decepção, né, um ferimento na imagem. E essas decepções do cotidiano, que você muitas vezes xinga, né? O outro dá um grito. A outra pessoa toma aquele grito desesperado por algum motivo, toma como uma ofensa, uma agressão à sua imagem. Quando não devia, né? O grito, o xingamento, essa decepção que se manifesta dessa maneira é uma tradução em palavras de que alguma coisa não está dando certo. E aí vai descambar em todo tipo de manifestação da subjetividade, né?
que vai ferir o outro lado, ou não. O outro lado tem a opção de tomar como um ferimento para usar isso no sentido da condenação, né? Quando tem interesse, ou vai compreender isso como um gesto bizarro e vai deixar para lá. Mas como começou o texto aqui dizendo, então que o amor é a união de duas fragilidades, dois seres carentes, doentes, débeis, necessitando cada um de apoio, e a proposta da união em casamento é que um complemente o buraco do outro, né? Um ajude o outro contra a sua dificuldade. Bom, essa compreensão aqui da subjetividade, que agora tem o engenheiro, se deve ao seu próprio trajeto existencial, que mesmo quando não existia nenhum conhecimento da psicanálise, nem da psicologia, esse conhecimento já existia neste homem que aqui fala. Que queria ter como companheira uma pessoa que fosse superando as suas dificuldades. Aos empurrões do marido, ela fosse adiante, se tornando uma mulher capaz de gerir a família em momentos de fragilidade do marido. Doença, perda de emprego, depressão, até mesmo do suicídio, né? Se o marido viesse a se matar, ela tocaria a família com recursos, sabendo lidar com o mundo. Na união dessas duas fragilidades, a minha primeira companheira, minha mulher, né, que eu namorei durante 4 anos, dos 17, 18 aos 22, tinha relações sexuais com ela enquanto namorava, de 1977, 78, 79, 80, 4 anos. Ela apresentava uma dificuldade incrível, insuperável, de ir melhorando as suas dificuldades, reduzindo, né? Já em texto anterior, fiz o comentário de que ela passou para a universidade para o curso de letras, reprovava, dizia que não conseguia aprender, e o engenheiro aqui, já estudante de engenharia na época, ia de moto com ela para a UFES, entrava em sala de aula para assistir aula, para estudar junto em casa. Olha só a posição desse homem, né? Querendo ajudar a mulher. Um dia uma professora de literatura perguntou: mas quem é ele? Meu marido. O que ele vem fazer aqui? Assistir aula junto comigo, que assim depois me ajuda em casa. Ah, isso não dá certo, né? Se você não tem a vocação, o dom, se não quer agarrar o curso,
Ele não tem o poder mágico de transformar, não. Me esclareceu esse ponto, me desmotivou e também me ensinou que é a própria pessoa que também tem que querer. Um pouco mais adiante, ao entrar, agora já casado, né? Agora já casado, ao entrar como engenheiro na proto-engenharia, ali encontrou uma colega da UFES, que era estagiária, estava estagiando, e que na conversa, né, acontecida numa sala onde o casal, esses dois, ficavam a sós, sobre a situação aqui que eu vim narrando até agora. Que o amor é mais ou menos a união de duas fragilidades. Naquele tempo não foi dito nessas palavras, né, tão claras assim. O homem começou a dizer à estagiária de engenharia isso que eu acabei de falar. Que a primeira mulher não conseguia nem fazer o curso de letras. Ela então foi percebendo ali um homem, um ideal de homem para ela. Aí a pergunta que fica é assim: que mulher que não vai querer um homem que pensa desse modo? Olha a pergunta. Que mulher nesse mundo não vai querer um homem que tem esse raciocínio desde cedo? Um raciocínio de investir na esposa para que ela se torne gerente, também gerente do casamento, gerente do relacionamento, da família. Uma pessoa que tenha condições de dirigir a família na queda do marido, né? Foi assim então que ela investiu toda a sua inteligência para ter para si aquele rapaz com 23 anos de idade. Sobre a história de 40 anos de casamento, muito já foi dito, escrito aqui, né? Para deixar como experiência para quem vem acompanhando essa novela, né? Esses podcasts, então, esses áudios, são capítulos de novela de uma vida real. É uma literatura da realidade. Agora falada em palavras, né? Ninguém tem o poder de voltar àquela época, desfazer o que foi feito e fazer a história de modo diferente. A história é uma narrativa descolada da experiência, né? É uma interpretação da experiência que vai acompanhando desde o início. Está tudo na memória. A memória veio retratando e armazenando na mente essa história desde a infância. Desde quando o menino fazia lá as suas traquinagens, desde quando a menina fazia lá as traquinagens dela, que ela vai narrando ao longo de sua vida. No final de 40 anos, ela entregou ao marido
essa imagem da experiência que foi vivendo com o esposo dela. A imagem através de relatos. São os diários que ela escreveu. É muito interessante pensar por esse lado, porque remove qualquer julgamento, né? A gente falando desse modo age muito mais racionalmente, muito mais inteligentemente, que aí então não tem depressão, não tem melancolia, não tem álcool, não tem morte, não tem feminicídio, não tem crime. Tem uma literatura da experiência. Dois seres fragilizados se uniram em 1981 e se separaram em 2021, agora por um erro do feminismo, né? Porque a mulher não suportou a narrativa dessa história, nem em conversa privada. Dizia que estava sendo humilhada, o marido estava atacando a imagem dela, ao falar para ela isso que foi dito aqui nesse áudio. Esse texto, então, é um texto autobiográfico que está relacionado ao nascimento do autor. O autor nasce quando ele dá um jeito de relatar a sua experiência ou transformar ela numa ficção, chamado também sublimação em Freud. Ele diz: cada pessoa sublima de sua maneira. Essa sublimação aqui do engenheiro, agora escritor, está sendo uma novidade até para mim mesmo.